é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o libertador, aquele que pela verdade liberta o homem do seu engano de morte. Hoje, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em cujo reino e em cujo Filho do amor temos a redenção, a purificação de todos os nossos pecados. Essa é uma declaração portentosa, chocante, arrebatante, louca ou divina, fruto de um surto ou resultado da mais esmagadora de todas as compreensões e revelações. Mas não dá para afirmar isso sem que isto seja ouvido ou como loucura ou como revelação. Mas não dá para ser apenas uma poesia, nem uma asseveração melodicamente teológica. Porque quem escreveu isso aqui tinha sido atropelado pela luz no meio da estrada entre Jerusalém e Damasco, mais precisamente já agora às portas de Damasco. Atropelado por um bonde de luz. E o bonde falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E as cartas que Saulo tinha na mão, ou nos alforjes, que ele levava para documentar a autorização que tinha das autoridades religiosas de Jerusalém para prender, matar ou torturar todos aqueles que, estando em Damasco, fossem judeus que se confessassem agora discípulos de Jesus. Tudo isso foi rasgado e jogado à volta. A banca dogmática tinha sido virada e o bonde da luz tinha atropelado o juiz formado na sua arrogância judaica em Tarso. E depois tinha sido doutorado em piedade dogmático perversa em Jerusalém. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, diante disso, de que quem disse isso é esse indivíduo, não é um poetinha da montanha, não está escrevendo isso ao lado de um riacho inspirador. Não. Ao contrário, ele já vem de um atropelo que entortara a sua existência na direção da eternidade. E desde então não tivera mais sossego, senão a realidade cotidiana de aprender o quão importava sofrer pelo nome daquele que o barrara, que o atropelara com luz.
cidade em cidade, apedrejamentos, perseguições, prisões, calabouços, torturas, fustigamento com varas, chicoteamentos, fome, abandonos, traições, armadilhas, ano após ano, e a força do atropelo do bonde da luz mantinha esse homem energizado para levar a sua cruz e enfrentar todos os leões de qualquer abismo, todos os monstros de qualquer escuridão. E diz isso, o que diz aqui, entre Tibérios e Calígula, ou seja, entre o horroroso e o horrível, que dominavam, que eram os imperadores de Roma, que era um império de trevas. Império de trevas e império, no Velho e no Novo Testamento, sempre carregam conotação negativa. Os reinos podiam ser bons ou maus, mas carregavam no passado uma certa legitimidade, desde que não fossem reinos fruto da sublevação, da tirania e da traição. Se tivessem um mínimo de continuidade, eles poderiam acontecer para o bem ou para o mal. Mas os impérios, na sua ânsia dominadora, no seu expansionismo, no seu supremacismo, sempre eram considerados malignos. E aqui está Paulo na Ásia Menor, em Colossos. E o nome do lugar era Colossos, porque era um colosso, cercado de colossos, ao lado de Pamukkale, águas termais, de Laodiceia, de Hierápolis. As montanhas mais belas da região se estendem cheias de neve. O rio Lico passa por ali, reverdecendo tudo. O lugar era extraordinário. Os pequenos estados que se formavam à volta do lugar eram todos gloriosos, eram colossos. E aqui há uma cidade que é tão extraordinária que é chamada de Colossos. E Paulo está escrevendo aos colossenses, que estava sob o Império Romano, vivendo entre as trevas de alguns dos mais tenebrosos imperadores. E grita lá de dentro, tomando Roma como ilustração, tomando a dominação política como ilustração, tomando o exercício dominador e tirânico do poder como mediação metafórica de tudo que ele está dizendo. E então, olhando para o macro-universo geopolítico de Roma e de todos os poderes que Roma acachapava e dominava e controlava e escravizava, e desviando o olhar dessa macrovisão para a dimensão pessoal e existencial de cada indivíduo como um Estado. Cada indivíduo como um Estado, como uma pessoa-Estado colocada sob um domínio do mal, um império de trevas, de principados, de potestades, de poderes, de forças mediúnicas do mal nas regiões invisíveis, como ele tinha dito aos Efésios. Império das trevas, império do engano. Não só esse que
opera sobre a sociedade humana, mas também aquela força que, por redes de conectividade, fazem um homem se conectar a outro ser humano, formando uma malha, uma rede, praticamente um império de sentidos, uma imposição de sentidos sociais, psicológicos, emocionais, existenciais. Império por cima, império que impera dentro de nós com forças contrárias ao que na nossa mente a gente chama bom, bem e vida. E império da malha relacional que nos conecta e cria o que, escrevendo também aos Efésios, Paulo chama de curso deste mundo, que é essa interconectividade coletiva que nos faz andar num mesmo curso, impulsionados como se fôramos vespas pelos mesmos feromônios, pelas mesmas atratividades, e agimos como um coletivo obediente na direção da nossa própria morte, império das trevas. E no que é concernente à nossa consciência ou à nossa própria mente, o que Jesus diagnostica como forças, como frentes, como falanges desse império de trevas agindo em nós o tempo todo, são aquelas coisas que ele chamou em Marcos, no capítulo 7, chamou de os fluxos do ódio, os fluxos da perversidade, os fluxos da prostituição, os fluxos da luxúria, os fluxos da avareza, os fluxos da vingança, os fluxos da inveja. Jesus, em Marcos 7, diz que esses são os fluxos contaminantes, destrutivos, radioativos na existência, e que escorrem de nós, que vazam de nós, mesmo quando a gente seja cego, surdo e mudo, eles vibram de nós, vibram, se comunicam. O mudo grita aquilo, o surdo blasfema aquilo, o cego cobiça aquilo. Porque é mais profundo do que os nossos sentidos explicam. É um império que se fez plantar como imperativo existencial no nosso ser, na nossa natureza, no nosso coração. E aí vem aquilo que eu disse no início. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Somos resgatados dele. Redenção era uma palavra que significava pagar para obter. O redentor de uma família era quem chegava de fora e pagava pela alforria. Redentor de um escravo era quem pagava pela liberdade. No qual temos a alforria. Temos a alforria. E temos a limpeza. Não só está pago, redimido,
não só a alforria dos pecados, mas há a terapia, a remissão, a lavagem, a limpeza, o apagamento emocional e traumático dos transtornos pós-traumáticos daquela escravidão ao pecado, ao império das trevas por tanto tempo, por tantos anos, pela vida toda. E como eu disse, isso aqui é obra e afirmação de um louco, e então esqueça e esqueça-me, porque inclua-me nos que creem nessa loucura. Ou então é a inegável revelação divina, sendo ensinada com linguagem judaica e linguagem pagã do primeiro século, um mix de linguagens e de formas e de metáforas e de simbolizações para ensinar aquilo que depois de 2000 anos o mundo ainda não criou, não conheceu, nem criará e nem conhecerá, porque é preciso que haja alguém que me perdoe para me libertar, que me justifique para me salvar. É preciso que haja alguém, e esse alguém não existe na psicologia, na filosofia, na física, na genética, em nenhuma expressão de saber, de conhecimento ou de poder. Não existe esse alguém com esse poder soberano de amar, de libertar pelo amor, para o amor, em amor. Ele, que se não houver para você, nada nasce. Porque com todo o meu respeito, carinho e reverência científica pelo Dr. Freud, ele não nos libertou do império das trevas. Nenhum deles. Queridíssimo Platão, amado Aristóteles, reverenciado Sócrates, nenhum deles tem esse poder de amar e de libertar. Todos eles morreram agarrados a algum graveto de convicção, sendo levados pela torrente da existência, apostando numa coisa melhor que eles não sabiam o que era. Todos. Agora chega este aqui, o homem atropelado pelo bonde de luz, e diz, ele, porque ele sabe que existe um ele sabe que existe um atropelante de amor, um soberano. Ele todos nós, libertou do império das trevas e, como se diz, pense no império das trevas. A única coisa que o pessoal pensava era no romano. Pois é, de um que faz esse ficar pequeno, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda estou aqui, mas já não estou mais. Ainda sou daqui, mas daqui já não sou. Ainda me apresento aqui, embora eu já esteja para além do que aqui e daqui possa ser imaginado.
Eu já estou lá enquanto continuo aqui. A física quântica tem metáforas bonitas para essa ilustração, porque na mecânica quântica, um mesmo objeto pode ter o seu recíproco absoluto até do outro lado de qualquer outra galáxia. Espaço-tempo não existem para esse recíproco. Eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e vá com este barulho, no qual eu tenho a redenção. Eu não estou devendo mais nada a ninguém. Redenção é isso, está pago e ninguém tem mais o direito de te cobrar nada. Nenhum diabo, nem a soma de todos os seres do mal tem poder de reivindicar qualquer coisa, porque você foi redimido, foi pago. Não há mais débitos, está quitado, no qual temos a redenção. E não há mais necessidade de alimentar traumas, porque você não está apenas redimido, mas seu pecado, sua culpa, sua escravidão foi lavada. E é daqui que nasce, portanto, o homem livre. Ele nos libertou. Se o homem livre, sobre o qual eu comecei a falar ontem negativamente, voltando ao Jardim do Éden, falando do medo como primeira manifestação de aprisionamento, e podendo eu, irei essa semana toda falar sobre esse tipo de assunto, decidi, no entanto, no dia de hoje, já te dizer antecipadamente a dimensão dessa escravidão. Ela me habita, ela habita a interconectividade daquilo que cria um curso coletivo para nós, e ela habita o acachapamento espiritual de principados e de potestades que se alimentam da nossa produção mental, espiritual, comportamental, processam isso tudo e nos devolvem superlativizadamente para a gente ir aumentando o processo, devolvendo o resultado que aumenta o processo, nesse ciclo do mesmo aumentado até o fim. Mas Ele nos libertou. Libertou a todo aquele que crê. E a todo aquele que se entrega, e a todo aquele que, tomando essa consciência, entende uma coisa: que eu só sou escravo disso enquanto eu vivo angustiado com medo da sentença desse Senhor malévolo e da sua escravidão constante sobre mim. Na hora que eu fico sabendo que isso foi quebrado, partido esse grilhão, e creio naquele que quebrou o grilhão por mim, estranhamente eu inicio um processo de libertação de tudo aquilo que antes eu dizia que era insuperável, insuportável, inaguentável, irresistível. Todas essas coisas vão morrendo quando eu olho, creio que já não há mais nenhuma culpa, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei, do pecado e da morte. Mas amanhã a gente fala mais. Senhor Jesus, por favor, ativa na consciência de cada pessoa essa dimensão apagada, essa dimensão morta, essa dimensão nunca vivificada, essa dimensão nunca ressuscitada da morte. Porque nós
estamos mortos em delitos, em pecados, em ignorância, em entrega da nossa existência a tornar-se apenas uma máquina orgânico-solar, sem nenhuma transcendência, sem espírito e sem vida. Por favor, abre o entendimento, ativa a consciência. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus. Amém.